Aplicação das ações penais condenatórias. Por que condenatórias? Porque vão buscar, se for o caso, a imputação e a condenação de alguém. Bom, ação penal pública e privada. Eu tenho na ação penal pública as subespécies incondicionada e condicionada à representação ou requisição. E tem uma ação penal privada, que é a propriamente dita, que é a regra, e a subsidiária da pública. E nós vamos ver aqui, de forma bem tranquila, todas as especificações de cada uma, para você não ser surpreendido. Bom, na ação penal pública, você vai dar uma olhadinha no artigo 24, eu tenho lá a ação penal pública incondicionada e a condicionada. Bem tranquilo no 24, você vai ver. E também coloquei o artigo 100 como referência. Você tem a ação penal pública subsidiária da pública. Aí você vai ver aqui outra coisa, Constituição Federal, tá? Que a gente colocou para que vocês tenham noção. Ó, a ação penal pública subsidiária da pública é o MP exercendo a função de outro MP. Não é a inércia do MP e o privado não. A gente vai ver. Ação penal privada subsidiária da pública. Aqui é a pública subsidiária da pública. Faz um asterisco aí, porque aqui é quando você tem um concurso mais rebuscado que pode ter a situação. Olha só, ponderações importantes. O que são essas ponderações importantes? Vamos ver aqui essas ponderações acerca da ação penal pública incondicionada. Então, ela é a regra. Significa dizer que todo crime, ou a sua grande plenitude, você já larga pensando que ele é incondicionado. Mas será necessário olhar o artigo ou alguma disposição final para ver se ela se transformou pública condicionada ou ainda se é queixa-crime. Mas a regra geral é que é pública incondicionada. Como identificar? Ou seja, como é que eu vou saber que a ação penal pública é incondicionada? Basta você olhar o tipo penal e ver que não tem nenhuma especificação. Olha só como é que vai funcionar. Vamos ver aqui, normal, né? Roubo e violação de segredo profissional. Deve estar pequenininho aí, ó. Mas dá uma olhadinha. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzir a possibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos. Repare, não tem nada escrito. Quando você vai para sigilo profissional, olha que tem um parágrafo único, somente se procede mediante representação. Então, quando não tem nada escrito, é pública incondicionada. Quando tem algo escrito, ela muda. Ou pública condicionada à representação, ou queixa-crime. Olha o nosso quadro comparativo aqui para vocês. Olha só. Quadro comparativo das ações penais. Ação penal pública incondicionada, o silêncio do legislador. A ação penal condicionada à representação, ele vai estar escrito somente se procede mediante representação. Na ação penal privada, vai estar escrito só se procede mediante queixa. Então, os tipos penais, eles trazem dentro de si qual a ação penal correspondente a ele, e aí você não pode o quê? Se complicar. Vamos ver as características da ação penal pública incondicionada. Olha só, independe de autorização, por isso que ela é não condição. Princípio da oficiosidade, ou seja, todo mundo age de ofício. Chegou na mão deles, eles podem dar impulso sem a necessidade da vítima se manifestar. Observação importante. O que eu quero dizer? Na ação penal pública incondicionada, olha só, o delegado pode agir o quê? De ofício. E o MP também pode agir o quê? De ofício. Então, os dois não precisam de autorização. Lembra do inquérito? Que quando for pública condicionada ou queixa-crime, você precisa da autorização. E aqui, quando for pública condicionada à representação. Então, nesses dois casos, ele pode começar a ação penal, mesmo sem a vontade de quem? Da vítima. Exemplo, uma mulher agredida, mesmo que ela não queira, o cidadão será processado. Olha só o exemplo. Um indivíduo encontrado morto em seu apartamento, com 3 tiros no peito. A polícia é comunicada do fato e chega ao local. Mas a família pede que os policiais não investigam o caso. Pública incondicionada, não existe essa possibilidade, porque é o Estado que quer que isso aconteça. Princípios correlatos. O que são princípios correlatos? São os princípios que são aplicados a esse tipo de ação. Pessoalidade. A ação penal tem que ser oferecida em face do autor do delito, ou seja, não pode ser oferecida em relação a outra pessoa. Autoritariedade. Denota que os responsáveis pela persecução penal são as autoridades, ou seja, autoridade de autoridade. Oficialidade. A ação penal pública incondicionada é exercida por órgãos oficiais. De visibilidade. Até que seja aprovada a sentença, pode aditar a denúncia ou até mesmo para incluir novos autores.
Tá? Oficiosidade, eles agem de ofício. Oficiosidade, diferente de oficialidade, ok? Obrigatoriedade, ou seja, a polícia e o MP estão obrigados, ok, se tiverem notícia de um crime, exercerem, ok, as suas funções. Não está aqui, mas você pode colocar uma observação aqui embaixo, que é o seguinte, ó, quando você tem a questão da obrigatoriedade da ação penal, existem situações que podem mitigar isso. Tá? Se você quiser colocar isso no seu roteiro, na sua anotação, você vai botar, ó, delação premiada, impede, mesmo havendo autoria, transação penal, parcelamento de crédito tributário. Essas causas afastam a obrigatoriedade da ação penal. Beleza? Tranquilo? A ação penal pública é condicionada à representação. É a ação penal exercida pelo MP, que só vai caminhar se houver uma condição. Então aqui lembra dos requisitos específicos da ação, é ele aí a representação. Observação importante, necessidade de representação ou requisição são elementos específicos para que a demanda possa, ok, caminhar. Tá? Requisito objetivo de procedibilidade, sim, não é subjetivo, é objetivo de procedibilidade, ou seja, para proceder é necessário que tenha quem? A representação. Se não houver a representação, não vai haver o quê? A ação. Detalhe importante, requisito objetivo, porque a representação ou a requisição oferecida a uma pessoa só se estende a todos que estiverem praticando a infração criminal. Importante lembrar, o delegado de polícia não pode começar o inquérito na ação penal pública condicionada à representação se não tiver representação, e o MP também não vai poder oferecer a denúncia se não houver o quê? A representação. Exemplo, a polícia tem notícia que o cidadão ameaçou seu sobrinho. No entanto, quando questionado pelo delegado de polícia sobre os fatos, o sobrinho admite que foi ameaçado, mas que não tem interesse em que os fatos sejam apurados. Pronto. O tio será processado? Não, não será processado, porque a condição não foi o quê? Não foi satisfeita. Tranquilos até aí? Belezinha? Então, quais são os princípios correlatos? Obrigatoriedade e oficiosidade. Tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Se houver aqui, ó, é obrigatório se houver a representação? Sim. É oficiosidade? Olha só, preste atenção, é obrigatório se houver. Se não houver, não é obrigatório. Ó, há uma questão de dispensa, é disponível. E eles não podem agir de ofício, eles só podem agir se forem o quê? Provocados. Então, ó, esses dois aqui são mitigados na ação penal pública condicionada à representação ou à requisição. Pessoalidade, já sabemos, divisibilidade, já sabemos, autoriedade também, ó, oportunidade, o ofendido só irá representar, só irá representar pela prestação jurisdicional se tiver interesse. Então, não é obrigatório, é oportunidade. E a oficialidade, óbvio, se houver a representação, somente os órgãos oficiais é que farão o quê? É que farão a persecutio criminis. Informações adicionais sobre a representação. Olha só, prazo para representar. O prazo para representar são de 6 meses. 6 meses da data que tomou conhecimento de quem foi o autor da infração. 6 meses, toma cuidado, igualzinho que a queixa-crime. Formalidade da representação. O que é isso? Não há nenhum termo. Chegou à delegacia, fez a notícia, você já quis representar. Quem não quer representar, não se socorre de nenhum meio para que o Estado tenha conhecimento. Quem pode representar? Claro, a vítima ou seus sucessores. Isso não tem problema nenhum. Quem pode? Quem foi vítima do fato. Porque outra pessoa representar não vai adiantar, a não ser com o falecimento. Tá? A forma é livre. A representação é uma forma livre, não tem nenhuma vinculação. Destinatário da representação, quem são? As autoridades, viu? Autoriedade, aqui, ó, viu aqui? Ó, oficialidade, são os órgãos oficiais que são o quê? Destinados à representação. Tá? Representação da pessoa jurídica é plenamente possível.